Boa noite! Está no ar o Cultura em Cena, o nosso encontro de todas as quartas-feiras aqui pela Rádio Pelotense FM 99.5. Eu sou Ana Cláudia Dias e a gente sempre conversa aqui das 8 às 9 da noite e bate aquele papo sobre tudo que envolve a arte e a cultura da Zona Sul do estado. Hoje, na companhia, excepcionalmente também do Danilo, que eu esqueci o sobrenome. Salvader. Danilo Salvader. A companhia do Danilo, porque a gente gravou na quarta-feira anterior dessa exibição, a gente gravou aqui com uma banda de Porto Alegre que vai fazer um tour, que está começando um tour por Pelotas, vai fazer um tour pela Argentina também e pelo Uruguai. E também aqui a gente tem sempre a companhia da Rafaela Raverotti no áudio e do Ian Oliveira no vídeo. Você também pode nos acompanhar pela live no canal Jornal A Hora do Sul TV, no YouTube, e também pelo aplicativo da Rádio Pelotense, que é adaptado, né, que tem disponível tanto para Android quanto iOS. Neste primeiro bloco, então, a gente vai conversar aqui com os integrantes da banda Bela e o Olmo da Bruxa, que está pronta para dar um novo passo na carreira com a Triple Fronteira Tour, que vai levar o som gaúcho para os palcos do Brasil, Argentina e Uruguai. Antes de subir ao palco aqui em Pelotas, lá no Galpão, vai ser no próximo domingo, dia 26 de abril, a partir das 6 horas da tarde. O pessoal já pode fazer o esquenta lá no Galpão. A gente vai conversar agora com os 4 integrantes da banda e vai falar um pouquinho sobre esse novo momento, a nova fase de uma banda que começou em 2023. Eles estavam mais ou menos aqui me antecipando essa nossa conversa e que está numa nova fase por caminhos do rock independente. Boa noite aos integrantes aqui da banda Bela e o Olmo da Bruxa. Deixa eu falar. Boa noite. Eu vou apresentar aqui. Aí você para quem tá nos acompanhando pela live, vai poder ver os rostinhos deles aqui, vai poder acompanhar aqui quem é quem. Mas eu apresento então o Pedro Acosta, vocal e guitarra, o Felipe Pacheco na guitarra, a Júlia no baixo e o Ricardo de Cali na bateria. Boa noite. Boa noite. É um prazer ter vocês aqui no Cultura em Cena, aqui pela Rádio Pelotense. Obrigada por terem aceitado o nosso convite de conversar aqui um pouquinho com a gente antecipadamente do evento, mas enfim. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, para a gente começar, como é que vocês se reuniram, como é que vocês se encontraram, vocês têm uma trajetória mais longa. Contem um pouquinho do início da história da banda. Quem é que fala? Eu que falo, essa aí eu sempre que respondo, né? Na verdade é porque eu e a Júlia somos os únicos que estão desde o início da banda. A banda começou em 2016. Finalzinho de 16. 2016, mas ela já teve várias formações, né? E nisso o Pedro entrou e depois o Rick entrou também. E aí essa formação que a gente tá agora, a gente tá desde 2023. E que eu considero a mais importante também. Então, a banda começou assim, né? Sempre com o rock. Vocês são uma banda de rock desde o início. Sim, somos uma banda de rock desde o início. Com certeza. Perfeito. E me contem então, e aí, vocês foram agregando os 2 novos integrantes, então, em 2023, e isso trouxe um diferencial para o que vocês estavam fazendo até então? Com certeza trouxe. Foi bem definidor para a criação do nosso segundo disco, né? Que é basicamente a consolidação dessa formação, assim. Então, eu considero que foi muito importante, sim. Perfeito.
E a turnê surgiu agora, né? Vocês vão começar a Triple Fronteira Tour. Marca, então, a primeira experiência internacional de vocês e da banda, né? Então, Bela e o Homo da Bruxa. E que vai atravessar as fronteiras. O que representa isso na trajetória de vocês? Como é que surgiu esse projeto? Vocês vão ter uma parceria com uma banda também argentina. Você já tem esse contato? Você já tem essa troca aí com bandas argentinas e uruguaias? Contem como é que surgiu o processo de criação desse tour, dessa turnê. Foi super meio, assim, da ideia do e se pudesse. A gente, coincidentemente, tem um single lançado com uma banda do Peru em 2021. Mas foi meio só duas coisas que aconteceram. Não é muito um contato constante que a gente tem com a América Latina. Talvez seja resolvido, isso é bem legal se fosse. Mas tudo partiu da ideia do Rick, honestamente. E agora essa turma. Se quiser falar, Rick. Então, eu já conhecia essa banda com quem a gente acabou convidando para fazer a turnê em colaboração, que é a Buenos Vampiros, que é uma banda da Argentina, do Mar del Plata. E a gente, dentre várias outras coisas, escuta bastante rock argentino e tem notado, assim, entre nossos amigos e colegas de trabalho que o rock argentino tem sido um assunto, assim, né? E a gente, todos da banda são gaúchos, e a gente é um estado aqui do Brasil que está muito próximo ao Uruguai, à Argentina, e a gente se sente bastante identificado, assim, com algumas questões. Acho que um pouco pelo clima, um pouco pelo pampa, um pouco pela luz, talvez, pela inclinação do sol, do jeito que bate aqui. É um lugar que é próximo a nós, assim. E o Rio Grande do Sul é um lugar que é muito conhecido por ter uma identidade no rock muito forte, bem como a Argentina, né, e o Uruguai também. Então, considerando que, vamos supor, se tu tá no Rio de Janeiro e vai subir de carro até a Bahia, mais ou menos a mesma distância que pegar o carro em Porto Alegre e descer até o Uruguai, até a Argentina. Então, pode parecer longe, e de fato o Brasil é um país gigantesco, né, de tamanho continental. Para quem está mais no centro, no norte do país, parece que é muito distante, na Argentina e no Uruguai, mas para nós não é tão distante. Então isso ficou uma pulga, assim, atrás da orelha de poder... Bom, vamos tentar fazer uma coisa juntos. E aí eu tinha um contato de um contato que tinha o contato de alguém dessa banda. E em dezembro do ano passado eu fui seguindo esse fio, assim, de contatos até chegar no pessoal, propor a ideia da turnê. E aí, justamente, trocar essa experiência, né, de, assim, a gente tocar lá, como eles já tocam bastante lá na Argentina e no Uruguai, e eles nunca haviam tocado no Brasil. Então, um pouco estender a mão, assim, para trazer o pessoal para cá e que a gente possa criar esse diálogo como cena, né, que a gente já faz bastante no Brasil, mas eu acho que é importante também entender o Brasil como um país que está realmente vivendo dentro de uma... identidade latino-americana, né? Apesar de a gente não falar espanhol. Enfim, eu acho que foi uma aposta, assim, para que a gente jogasse isso tudo no mesmo lugar e apresentasse essa banda também para o Brasil. E, assim, acho que faz sentido especialmente para Pelotas, né? Essa tour, e a gente até vai começar a parte do Brasil aí, justamente porque a gente vai subir de carro desde Montevidéu, né? A gente começa lá Plata, Buenos Aires, Montevidéu e daí Pelotas. Que é um lugar que já tem, eu acho que uma troca cultural mais forte, né, com os países vizinhos. Então é essa grande aposta, assim, de juntar todo mundo, se reconhecer como cena latino-americana, apresentar para o resto do Brasil, a gente vai até BH, né, com essa banda, apresentar o rock do sul do mundo. Ah, perfeito. O rock, enfim, o rock brasileiro, ele... acabou perdendo um pouco de espaço na mídia, né? E como é que vocês estão percebendo também a cena do rock no Uruguai, na Argentina, que teve um boom também acho que nas décadas de 80, 90, e que a gente conheceu, assim, a minha geração especialmente, né, conheceu grandes nomes do rock argentino,
Mas atualmente, por exemplo, eu já desconheço um pouco as bandas argentinas e especialmente as uruguaias também. E como é que vocês veem isso hoje, assim, a cena do rock, não só no Rio Grande do Sul, tem espaço, como é que tá com o público, e também na Argentina vocês chegam a conversar sobre isso? Como é que está o momento do rock aqui no Sul e nos países do Prata? Pedrinho, quer dar teus 2 centavos aí? Eu o tempo inteiro eu tô quase sendo atacado aqui por um gato. Quem tá na live aqui pode ver que o Pedro tem um gatinho. Como é que se chama? É o Fellini. Às vezes Fellini! Muito cinematográfico, Fellini. Por isso que ele gosta de uma câmera. Ataca qualquer instante. Mas tá tudo certo. Então, é isso, né? Eu acho que, assim, eu pelo menos, né? Eu acho que o resto do pessoal também é a mesma coisa. A gente também foi mais impactado, assim, por essas bandas e esses artistas dos anos 80 e 90, né? Que nem o Fito Paz, o Soda Stereo, Gustavo Cerati e tal. Um monte de coisa que a gente gosta, né? E que é normal gostar em Porto Alegre, assim, se tu gosta de rock e tal. E, na verdade, eu acho até um problema que a gente... Eu, pelo menos, eu não sei se o Rick pode saber um pouco mais, mas que a gente não conheça tantas bandas argentinas e uruguaias de hoje em dia, sabe? Que estejam no mesmo em pé de igualdade, tipo, com a gente, assim, né? De banda independente, que tá tocando, tá lançando seus discos, tá fazendo suas turnês e tal. E eu acho que a gente conhece muito pouco disso, sabe? De bandas mais recentes, assim. Eu saberia citar, tipo, El Mató, né? Que é o El Mató, um polícia motorizado, mas que já é uma banda, assim, que já saiu do país deles várias vezes, tá? Uma banda argentina também. Mas não muitas bandas na nossa pegada, assim, né? Que estão nesse momento semelhante, tipo a Buenos Vampiros, que é um exemplo bom. E como várias outras bandas também, outras bandas que a gente vai acabar tocando junto lá na Argentina e no Uruguai também, que eles mesmos, o pessoal da Buenos Vampiros botou pra tocar junto com a gente. E é isso, né? Às vezes não é até engraçado, porque a gente vai tão longe, né? Tipo assim, a gente tocou em Salvador, em Recife, ano passado, que são lugares que, assim, infinitamente mais longe pra gente, né? Geograficamente do que o Uruguai, do que a Argentina. E a gente nunca tinha ido pra lá e nunca tinha tido essa relação com nenhuma banda de lá, né? Nenhuma mesmo, assim. Tanto que foi isso, pra gente construir esse contato com a Buenos Vampiros, foi bem o Rick mesmo, nesse esquema de pegar o contato do contato. Mas eu acho que esse vai ser um pontapé inicial para outras coisas acontecerem. E sobre mas eu acredito que, assim, a cena deles lá esteja em pé de igualdade com a gente, no sentido de... Tem bandas, muitas bandas, ninguém tá assinando com a Sony Music nem nada, mas, assim, tem um monte de banda boa que a gente tá fazendo, né? Fazendo do jeito de tentar angariar dinheiro através de si mesmo, angariar dinheiro através dos próprios shows, dos próprios discos, e fazer tudo dessa forma independente e tentar viver assim, né? E é sempre a nossa ideia. No Rio Grande do Sul, acho que hoje em dia é complexo, assim, tem muita banda, mas muitos problemas, assim, estruturais, né? Que a gente acaba encontrando. E até por isso tem que tocar muito em outros lugares também para suprir isso. E hoje, graças a Deus, a gente tem como ir para esses lugares e estar o tempo inteiro tocando em outros estados, em outras capitais. Mas a situação é bem complexa, assim, para quem não saiu de Porto Alegre ainda, digamos, né? Mora até hoje em Porto Alegre, mas eu digo, bandas que só conseguem ficar naquele circuito ali é bem complexo, assim, por exatamente uma questão estrutural e tal. Mas é legal que ano passado até a gente já tinha feito, acho que só Caxias, fora Porto Alegre, e ano passado a gente tocou pela primeira vez em Pelotas e foi demais, assim, a recepção do pessoal. Por ser uma coisa também numa cidade universitária, a gente tinha até pro nosso público ser um pouco mais jovem, a gente tinha bastante expectativa, assim, de que ia ser legal, e eu acho que foi até acima da expectativa, assim, de público, de empolgação e tal, e foi ótimo. E desde então, pensando em tocar em Pelotas de novo, exatamente por isso. Vocês tocaram em Pelotas onde? Aonde o ano passado? Esse lugar, no Galpão. No Galpão também. Ah, que legal. É
é um reduto também, enfim, é um reduto de rock, mas também é aberto, né, a outras vertentes musicais, mas é um espaço bem democrático mesmo para música. E isso foi quando? Nossa turnê com a Chico Corne foi quando, Rick? Mathematic. Eu tenho a data exata aqui. Eu acho que foi no início do ano passado. Vamos ver aqui. Ah, verdade, pô. Foi... Poxa vida. Porque foi os 3 shows, né? Caxias, Porto Alegre. Na verdade, foi dia 24 de maio. 24 de maio. Ah, sim. Ainda não faz nenhum ano. É um bom período para voltar antes de um ano. Ah, que legal. Muito bom, que bom. Isso que eu ia perguntar para vocês, né? Se vocês, além de Porto Alegre, conheciam outras praças que fossem bem receptivas ao rock. Então, vocês já tiveram experiências em Caxias, né? E... Desculpa... falhou o teu áudio. Ah, não, eu disse que Caxias é muito bom também. Ótima praça. Ah, sim. Que bom, que bom. Muito bem. E aí, agora, bom, queria que vocês falassem um pouquinho também sobre a turnê. Começa exatamente aonde, quando, como é que vai ser. Eu queria que vocês nos contassem esse roteiro aí dos próximos dias. Bom, a nossa turnê, ela começa no dia 23 de abril, em La Plata. Então, estaremos dirigindo até Argentina e Uruguai. Ah, vocês vão de carro mesmo? Vamos. Olha, que coisa boa. Baita viagem. Vamos em 2 carros, porque os vampiros, eles não estão com possibilidade de conseguir um carro, então a gente vai buscar eles, e aí a gente encontra eles lá, atravessa ali por Colônia de Sacramento de ferry, né, de barco. Sim. E aí a gente toca em La Plata, que é uma cidade do lado de Buenos Aires ali, no dia 23, com uma outra banda também que se chama Mora y los Metegoles, que é uma ótima banda jovem aí da Argentina também. Aí dia 24 a gente toca em Buenos Aires com a Buenos Vampiros e mais outras 2 bandas, que é Locoeiro e Poseidótica, que são bandas punk de outra geração, anos 90, assim. Aí depois, sábado, a gente sobe para Montevidéu. Domingo a gente chega em Pelotas. Então a gente vem subindo no mapa. Aí a gente vai ficar um pouquinho ali em Porto Alegre, fazer alguns trabalhos de rádio, gravação também. Aí a gente toca em Caxias no dia 1º, Porto Alegre no dia 2 e Florianópolis no dia 3. Aí depois a gente segue para última semana de shows, começando na quarta-feira, que é dia 6, se não me engano, lá em Balneário Camboriú. Depois Curitiba, dia 7, no Basement, que é uma ótima praça também. Depois dia 8 em São Paulo, na sexta-feira. Dia 9 no Rio de Janeiro. E dia 10, domingo, em Belo Horizonte. Ah, perfeito. São bastante paradas, né? Que coisa boa. A quilometragem é ampla. Muito bom. E começar pela Argentina é um desafio? Eu acho que em termos geográficos, um pouco para nós, né? Porque a gente vai ter esse deslocamento. Vai dar tudo certo, a gente tá acostumado a dirigir bastante, não é um problema, assim. Uhum. Mas, assim, isso é uma coisa que a gente até não conversou muito. Pessoalmente, eu tô com uma expectativa boa. Eu não sei muito o que esperar, mas eu sei que os argentinos são extremamente ávidos por ouvir música e por coisas que eles costumam gostar. E eu acho que a gente vai chegar com muito sangue no olho, assim, também, que é uma coisa que a Bela costuma ter e costuma responder bem a essas situações de incerteza e tensão. A gente tocou no início do ano, nosso primeiro show foi no Planeta Atlântida. E foi um show que a gente teve alguns percalços até dar o primeiro acorde, mas deu tudo certo. E a gente conseguiu cumprir todos os horários ali, porque um festival grande, assim, tem uma planilha de ordem do dia que tu precisa cumprir, de montagem, passagem de som, e as coisas atrasam, enfim. E no fim deu tudo certo. Então acho que vai ser muito legal, assim. Tá pela primeira vez fora do Brasil também, uma coisa que a gente nunca esteve os 4 juntos, trabalhando fora do país, assim. A gente, ano passado, chegou
a tocar no Nordeste pela primeira vez, e foi uma sensação muito positiva de, nossa, olha onde o nosso trabalho está nos levando, assim, né? Um momento de muita comemoração. Então, acho que a gente vai sentir algo similar, assim, lá, e isso, sem dúvida, vai influenciar positivamente, assim, nosso ânimo para entregar um bom show para a galera. E também eu fiquei sabendo que na primeira hora de venda de ingressos de Buenos Aires já vendeu 150 ingressos, então acho que vai ser uma noite bem legal. O lugar é bem grande, assim, acho que cabe mais de 1.000 pessoas, então vamos ver. Muito bem. A gente vai fazer um intervalinho aqui no Cultura em Cena e já volta com a Bela e o Olmo da Bruxa. De volta, Cultura em Cena, aqui pela Rádio Pelotense 99.5 FM. E a gente está conversando aqui com os integrantes da banda Bela e o Olmo da Bruxa, que vai se apresentar no próximo domingo, dia 26, lá no Galpão Satolepe, lá na região do Porto, a partir das 18 horas. Os ingressos, a gente não falou no primeiro bloco, os ingressos são pela Blume, né, gente? belablume.com.br, então já estão disponíveis e é só entrar lá no site, .com.br, né? blume.com.br e, exato, enfim, efetuar a compra e prestigiar a banda de Porto Alegre, que tá vindo tá dando início aqui no Brasil, iniciando aqui no Brasil uma turnê que já tá vindo da Argentina e teve passagem na Argentina e no Uruguai, e vai estar junto com a banda de Mar del Plata, que agora eu esqueci o nome. Como é que é o nome da banda, gente? É Buenos Vampiros. Buenos Vampiros, que vai estar com a banda Buenos Vampiros. A gente estava conversando, enfim, aqui o Ricardo, a Júlia, deixa eu ver aqui, o Pedro e o Felipe estavam conversando aqui, contaram pra gente aqui no primeiro bloco um pouquinho sobre o início da banda, falaram sobre essa turnê que tá começando agora, e estavam contando agora anteriormente, o Ricardo estava lembrando um pouquinho de como, pensando como é que vai ser, né, a expectativa dessa etapa aí da banda, da turnê. Mas agora eu queria também te perguntar, que vocês estão vindo de outras turnês e também dessa experiência que vocês tiveram lá no palco do Planeta Atlântida. E eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre quais aprendizados que vocês carregam dessas turnês independentes pelo Brasil, que vocês tiveram lá no Nordeste, enfim, e agora ampliam para essa fase internacional. Essas viagens, o que traz de experiência, até para a própria, enfim, para a banda, composições, como é que vocês funcionam, assim, isso traz, mexe com o grupo? Momento aprendizado. Contem. Não, assim, né, geral, é muito lindo viajar, porque, enfim, esses lugares, eu pelo menos, né, eu nunca tinha saído do Rio Grande do Sul até a gente tocar. Eu só tinha ido pro Uruguai, na verdade, por acaso, porque, enfim, tem bastante família lá, mas, assim, eu nunca tinha saído do Rio Grande do Sul até a gente começar a viajar com a banda. Então, todos os lugares que a gente foi uma coisa de cultural, assim, muito rica, né? Principalmente quanto mais longe a gente vai indo, né? É muito interessante, assim, conhecer esses lugares, por mais que às vezes a gente não tenha muito tempo para ficar curtindo e se divertindo, porque tem que trabalhar, né, todo dia. Mas é uma bagagem cultural muito legal e principalmente muito legal de conhecer pessoas que estão envolvidas nesses meios, né? De banda, de rock, de arte, em todos esses lugares que a gente passa. Então a gente tem grandes amigos em quase todos os estados do Brasil hoje em dia, sabe? Em lugares muito, muito distantes. Mas é isso aí, né? Eu aprendi já que não pode beber muita água no carro, senão tu vai fazer... E daí demora 10 vezes mais. E tu, Júlia? O que surge aí desses momentos de viagens, de intercâmbio com outras bandas? Como é que tem sido isso pra ti? É sempre muito divertido. Todas as outras bandas estão sempre muito com vontade de nos ensinar palavras novas.
Eu tô sempre com medo de que não seja verdade o que eles estão me falando, que eu tô falando um grande palavrão, assim. Isso não existe no Rio Grande do Sul. Várias comidas deliciosas, um grande shout-out pro bolinho de arroz de Cuiabá. Incrível, espetacular. Não existe receita na internet, eu não achei. Eu nunca ouvi falar também, verdade. Mas é sempre uma troca muito legal, é sempre um pessoal muito querido, muito interessado. Eu fico muito curiosa com as questões culturais, como é que é a cena desses lugares, e eles são muito curiosos como é que é a cena aqui. Então sempre rola um papo bem legal. E sobre o carro, a gente também aprendeu a baixar os podcasts e as músicas para não ficar em completo silêncio, subindo especialmente Santa Catarina para Paraná, e daí Paraná para São Paulo, que é onde não tem Wi-Fi. Ah, sim. E daí os guris fazem batalhas de rap, e daí é melhor a gente ter as coisas baixadas para evitar que isso aconteça. Melhor todo mundo quietinho ouvindo. Ah, que legal. E tu, Felipe, como é que tem sido essa experiência? Como é que, enfim, isso acaba também interferindo na tua forma de interpretar as composições? Até, eu não sei quem são os compositores. Eu e o Pedro. Ricardo e o Pedro. Não, eu e o Pedro. Ah, sim. Ricardo e o Pedro. Conta aí. Não, Felipe. Eu. Ah, tá. Ricardo e Felipe. Esses, enfim, claro, com certeza traz influências para vocês comporem, não só melodias, mas, enfim, até mesmo a letra, né, das canções. Contem pra gente. Eu acho que, assim, relacionando a escrever música mesmo, eu acho que as experiências da estrada, assim, a gente leva sempre pro coração, né? De qualquer forma, assim. Então, sempre voltando pra casa, assim, depois de uma turnê, eu sempre volto cheio de vontade de escrever música. Às vezes porque eu vi um show de uma outra banda que eu achei muito boa, ou porque eu conheci uma banda nova na estrada, sabe? Tipo, querendo ou não, é muita exposição à música no geral, assim, né? E a cena de música brasileira em muito pouco tempo, né? Tipo assim, a gente vai lá e fica, sei lá, 2 semanas, 3 semanas fazendo isso. E aí é muito intenso. Então eu acho que isso também acaba sendo uma coisa, um combustível criativo, assim, quando a gente volta, nossa cabeça tá lá, acabou de girar no meio de um monte de coisa, né, de música, um monte de banda. E esse é o que eu mais gosto, é conhecer a galera, conhecer as bandas dos lugares. Coisa boa. É verdade, esse intercâmbio cultural é sempre fantástico, enriquecedor, né? É muito bom. E em torno disso também vem a minha próxima pergunta, que é a conexão com a Buenos Vampiros. O que chamou a atenção de vocês desta banda, né? A banda argentina de Mar del Plata, né? Buenos Vampiros. E como é que é a conexão sonora de vocês? O que vocês encontraram nessa banda que chamou a atenção, que vocês acham que tem a ver com o que vocês produzem? Desculpa. Olha, até em primeiro lugar, assim, a mim não veio nem necessariamente o som, o que pode parecer até uma coisa meio estranha, mas às vezes, quer dizer, com frequência, minha cabeça tende a funcionar de forma muito racional, assim. E nem sempre isso é bom. Nesse caso até acho que foi. Mas por que eu digo isso? Porque é uma banda que eu sinto que é tipo como se fosse a Bela da Argentina, sabe? Em algum lugar eles têm idades mais ou menos parecidas com a nossa. Acho que o público deles também tem uma idade que é parecida com o nosso público. Eu sinto que tinha uma afinidade de energia, assim, de pensamento, de trabalho, e agora sim, mergulhando no som também, assim, porque afinal eles já estão, acho que no 3º disco lançado, ou vão lançar o 3º disco, assim, tem um material bem consistente feito. E na verdade eu até acho legal que não seja tão parecido, eu acho que
como se fosse a Bela da Argentina em termos de pensamento, trabalho, mas o som é um tanto diferente, assim, porque eles bebem até de fontes mais anos 80, mais góticas, mais pós-punk, e eles têm uma proposição visual super afinada, assim, de figurino, bem como se fosse uma banda dos anos 80 mesmo, assim, se vestem de um jeito, tipo assim, fazendo um show no cemitério, sabe? Esse meio clima, assim. Então, isso me fascina, sabe? Eu acho que essa dedicação a esse âmbito também do trabalho, né? Dessa toda a parte visual e, enfim, todas as artes, os clipes são super, super legais, meio misteriosos, assim. Então, eu acho que vem, na verdade, uma vontade de passar um tempo junto para aprender com eles também, sabe? Para ver o que eles têm de experiência como banda e o que a gente pode aprender juntos. E acho que isso são coisas que são até não ditas, assim, sabe? São mais de estar vivendo junto e estar enxergando como o trabalho é feito, estar escutando como a música é feita. E não necessariamente que alguém vai virar para outra pessoa e vai apontar e vai dizer, isso é assim ou assado, enfim. Eu acho que é uma coisa bem de estar vivendo juntos como colaboradores nessa empreitada, assim. E, enfim, e ver o que pode surgir a partir disso, assim. Mas é isso, é uma banda com muita energia, e a Bela é uma banda com muita energia também, e isso só já é o bastante para se juntar e fazer uma turnê por 12 cidades. Eles toparam, né? Acho que isso quer dizer muito também, acho que isso quer dizer mais que qualquer coisa. Claro. Sem nos conhecer, né? A gente começou a falar em dezembro do ano passado por WhatsApp, literalmente. Então, se a galera animou a fazer isso, quer dizer que algum parafuso similar ao nosso eles devem ter. Também agora tá fechado. Se eles acharem suportável, eu sinto muito. Termina dia 11. Vão ter que aguentar. Não, vai dar certo. E em termos, assim, nessa preparação com a banda e tal, o repertório dessa turnê, segundo, enfim, o release ali da Marina, vai ter mistura faixas, né, do primeiro disco de vocês e do mais recente, que chama Afeto e Outros Esportes de Contato. E como é que vocês pensaram, então, nessa construção desse setlist para públicos enfim, muito diferentes, talvez nem tão diferentes, mas enfim, públicos né, que falam espanhol, né, e público brasileiro, o público gaúcho, o público catarinense. Como é que vocês pensaram esse setlist para conversar com essas diferentes plateias? E aí, quem responde? Tava vendo se alguém ia pular nessa bala. Ninguém pulou na bala, então alguém vai ter que pular. Não, mas assim, não tem muito mistério também, assim, até porque a gente não tem, né, 50 músicas para escolher, a gente tem umas 20 ali, mais ou menos, no máximo. Então, assim, o que acaba mudando mais, às vezes, é o que, tipo, a duração, né, o tempo de show que a gente vai ter, por exemplo, que nem lá no Planeta Atlântico que o Rick falou, a gente tinha menos tempo do que um show normalmente nosso, então tem que escolher algumas coisas mais a dedo, escolher uns momentos mais a dedo, porque a gente já tem uma setlist que é meio padrão desde que a gente lançou o último disco, né, e começou a fazer os shows com ele para testar algumas coisas, testar algumas músicas e alguns sentimentos, assim, né, durante o show, e meio que é ela que a gente estabelece. O que muda muito, às vezes, lugares que a gente toca pela primeira vez, né? Cidades que a gente nunca tocou. Por exemplo, eu acho que agora tocando em Pelotas, por não ser a primeira vez, isso vai dar uma mudada, sabe? Acaba que tem músicas que acho que já estão mais cansativas pra gente tocar, já estão mais repetitivas, e às vezes a gente tem que tocar num lugar novo, porque são pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir antes, né? Ao vivo. E daí quando a gente tá na segunda, terceira vez, lugares que a gente já foi várias vezes, tipo Curitiba, né? Tipo São Paulo, tipo Porto Alegre, a gente acaba só escolhendo mais o que a gente quer tocar de verdade e o que a gente quer que as pessoas ouçam, né? Tipo assim, eu acho que é sempre uma mistura de o que as pessoas querem ouvir e o que a gente quer que as pessoas ouçam. E várias vezes essas coisas são a mesma coisa, mas nem sempre. Então, mas é meio que isso, assim, pensando um pouco mais sempre em duração de show, questões técnicas mesmo, assim, né? Duração de show
e sentimentos, né, pra gente nunca perder, porque a gente tem muita dinâmica, assim, durante o show, de músicas muito altas, muito explosivas, muito rock and roll, e músicas muito calmas, muito tranquilas. Então, sempre tentar entender esse sentimento, assim, pra não perder o fio da meada no meio do show e não perder a galera, né, para que eles continuem dentro do show ao vivo ali com a gente. Mas é mais ou menos isso, assim. E, enfim, a Argentina acho que vai ser bem engraçado, assim. Curioso. Que nem o Rick disse, eu nem pensei o suficiente sobre pra não ficar nervoso também. Como é que vocês... Desculpa, pode falar, Ricardo. Só pra defender aqui a minha banda, tem mais que 20 músicas, Pedro. Tem umas 26. E também, assim, a gente tem uma música, como a Ju comentou antes, né, que foi gravada em parceria com uma banda do Peru, ou seja, ela tem um trecho em espanhol. E então, olha só, quem sabe, já que a gente tá viajando aí com uma banda que é hispanohablante, quem sabe a gente não vai tocar ela e convidar eles pra cantar também. Fica a dica estão aí. Loucos pra não ter que cantar em espanhol. Mas vocês acham difícil, é mais difícil cantar em espanhol? Nossa, muito. É difícil, sim. Eles tirarem no Paroíba pra ver quem vai cantar. Eu acho que do jeito que a gente faz não é difícil, é ridículo, né? Porque tá tudo errado. Motivo pra eles. É bom a gente não tocar se não tiver alguém pra cantar lá na hora. É o portunhol, o famoso portunhol. Portunhol, assim, charrado, esquisito. E como é que vocês essa é a primeira vez que vocês vão apresentar essa composição cantando ela, com vocês cantando essa parte em espanhol, é isso ou não? Não, a gente, os guris já cantavam ela em espanhol, mas meio sem querer muito, e é uma música que a gente acabou deixando de tocar até um pouco. Eu adoro a música, mas a gente acabou deixando de tocar um pouco porque também ela é um single que não tá no nosso segundo disco, e a gente, por exemplo, justamente em Pelotas, quando a gente tocou a última vez, a gente não tinha nem lançado ainda o Afeto e Outros Esportes de Contato. Então tem várias músicas que a gente nunca nem tocou em Pelotas. Então, assim, podem contar que a gente vai tocar o disco inteiro, com certeza, né? A gente precisa apresentar o trabalho. Mas aí, é uma ocasião muito boa para trazer essa música de volta pro repertório, por ela ter essa parte da letra em espanhol, e a gente ter do lado do palco pessoas que têm o espanhol como língua materna, né? Então, acho que eu tô animado pra essa música, pelo menos. Muito bom. O Cultura em Cena faz outra pausinha e a gente já volta com o terceiro e último bloco da nossa conversa com a banda Bela e o Olmo da Bruxa, que depois vocês vão me explicar por que este nome tão singular. A gente já volta com o Cultura em Cena. De volta, Cultura em Cena aqui pela Rádio Pelotense 99.5 FM, nesta quarta-feira, e a gente está conversando com os integrantes, quarteto aqui de integrantes da banda Bela e o Olmo da Bruxa, que vai se apresentar no próximo domingo no Galpão, junto com a banda Buenos Vampiros. A gente está conversando então com o Pedro Acosta, o Felipe Pacheco aqui no meu cantinho aqui, no cantinho à esquerda da tela, a Júlia Garcia e o Ricardo de Cali na bateria. Os vocais, então, é o Pedro, que eu acho que eu não tinha conversado, eu não tinha falado isso nos blocos anteriores, né? O Pedro Acosta, que faz vocal, e quem mais faz vocal? Felipe Pacheco. Felipe Pacheco faz vocal também. E os demais fazem um backing vocal. Mais ou menos. Tô tentando vender essa ideia aí. Não fazem. Não fazem. Júlia, não tem vontade de cantar, Júlia? Eu já falo tão bem. Cantar bem, mas uma coisa. Olha, ela vai cantar. Vai. Tá. Você tá com uma arma na cabeça. Não. Deixa a menina não cantar se ela não quiser. Deixa a menina.
Muito bom, gente. O show, então, tem ingressos à venda pelo site Bloom. E a gente, ao final do segundo bloco, ouviu E as Frases, que é um single, é um dos primeiros singles de vocês, é isso? Dessa nova... Conta pra gente, Ricardo. Sim, E as Frases foi o primeiro single do nosso segundo disco. E aí a gente lançou ele, antes do disco, lançou com um clipe também, dirigido pelo nosso grande querido Lucas Expedidor. Um abraço pra ele. E é isso, é um som que a gente achou que, inclusive, tinha tudo a ver com rádio. A gente pensou nisso enquanto a gente estava gravando, enquanto a gente estava mixando. E tem sido bem recebido aí pela galera. E o bom é que o nosso disco tem um monte de música boa, né? Então, vocês podem ouvir o resto, vai tá bom também. Pô, Muito bom. uma turnê agora há pouco que não tinha nada a ver com a Bela tocando bateria, ouvi em quase todas as casas de show e as frases Olha aí. do show. Que coisa boa. Muito bom. Em Porto Alegre, vocês costumam tocar onde? Olha, depende muito. A gente tocou muitas vezes no Ocidente, né? Que é uma casa de show bem clássica ali. E o nosso show foi de uma ideia do grande Ricardo De Carli, porque na verdade quando a gente lançou o disco, a gente fez uma festa pro lançamento do Afeto e Outro Esporte de Contato, uma festa de audição mesmo, onde a gente não tocava, a gente só mostrou o disco para todo mundo tomando coisinhas e se divertindo com os nossos amigos também, a galera que trabalhou no disco. E isso foi tudo na Yerba Skate Shop, que é basicamente uma loja de skate, né? Só que a loja de skate fica num cantinho, assim, de uma espécie de hangar, e o resto é uma grande pista de skate que acontece na volta dela, assim, tem uma área externa também legal para DJ. E a gente fez essa festa lá e ficou com a ideia de fazer um show lá depois também. A gente acabou fazendo esse show no final do ano passado, lá na Yerba, e agora a gente vai repetir a dose, porque gostou muito do ambiente, assim, apesar de não ser um ambiente propício, né, de show, na verdade, mas fica um clima muito legal, assim, porque o espaço é legal, e é um show no meio da pista de skate, né, que é a coisa mais legal do mundo. Todo mundo no meio da pista de skate. Vocês no meio da pista e o pessoal na volta. É demais. Que legal, muito bom. Falando nisso, eu também queria, a minha curiosidade de saber como é que vão funcionar os shows com essa parceria com a banda Buenos Vampiros. Como é que vocês vão fazer? Como é que vai ser a dinâmica que vocês já pensaram nesse roteiro? Quem vai se apresentar primeiro, as interações? O que o pessoal de Pelotas vai poder... que vocês estão preparando, que o pessoal de Pelotas vai poder já ter uma expectativa do que vai ver por aqui? Eu acho que vai ser... Fala aí, Rick. É uma boa pergunta, assim, sobre quem toca antes ou quem toca depois. Eu acho que a gente vai variar isso, não tem nada muito específico de ordem. Acho que vai ter, provavelmente, ali em La Plata e em Buenos Aires, já que tem mais bandas, né? Em La Plata vão ser 3 bandas, em Buenos Aires vão ser 4. E também a gente tá chegando de visita ali, assim, né? Então imagino que já tem outras lógicas, assim. Essa é uma coisa engraçada, né? Quem toca antes, quem toca depois. Acho que comumente se atribui quem toca depois a ser mais importante, mas no fundo eu acho isso meio nada a ver, e às vezes é até bom tocar antes, porque daí tu já fica liberado mais cedo. E isso é sempre bom, assim. Mas no nosso caso eu não sei. Eu juro que eu pensei sobre isso sem nenhuma conclusão. Acho que a gente vai naturalmente chegar ao que fizer mais sentido. Acho que também depende do dia, às vezes. Se a gente vai estar viajando ou dirigindo cansado, e aí, bom, outra banda toca, enfim. Mas o que eu comentei, assim, que eu aposto muito que vai acontecer, é isso, que a gente divida o palco numa canção nossa, que se chama De las veces que solía pensar en nosotros, incluso durmiendo, que é essa música que justamente tem letra em português e em espanhol. Eu já fiz o convite, eles já aceitaram de cantar junto, então isso é uma interação. Fala, Pedrinho. Pedro, ficou... Tá. Não, tá. Repete, por favor, porque você tá sem áudio. Eu tô sem áudio? Agora tá. Fala. Não, eu nem sabia que tu tinha falado com eles já sobre isso. Claro, pai.
revelações na entrevista. Ih, meu Deus. Fotos pode dar isso já, certamente. Pô. Agora eu tô falando aqui na Rádio Pelotense e vai ter que acontecer, se não tiver, o público vai me cobrar e vai ficar feio pra nós. Com certeza. O público de Pelotas já vai esperar isso. Já se prepara, então. É muito bom. E, gente, bom, enfim, como é que é? O mais novo disco de vocês, que é o Afeto e Outros Esportes de Contato, consolidou a banda com o nome do rock alternativo brasileiro. E na prática, para vocês, assim, o que mudou depois desse reconhecimento? Como é que vocês realmente já se inseriam como uma banda de rock alternativo? Vocês se veem hoje como referência também para outras bandas? Como é que esse disco chegou para vocês já? Essas reflexões vocês fazem? Contem aí pra gente. Quem fala? O Pedro tá sem voz de novo. É o gato, é o Feline que tá acabando com o áudio. Tá difícil, velho. Esse disco novo foi muito definidor, assim, né? Acho que dá pra usar essa palavra bastante, sim. Acho que é um disco que a gente fez de um jeito muito mais profissional, caprichado, com, enfim, a equipe certa, né? Os equipamentos legais, tudo isso. E com certeza é um disco que a gente queria muito gravar, né? A gente passou anos meio que arquitetando ele e mudando os planos, né? E tudo mais. E, tipo assim, vendo quando que ele ia acontecer, até ele finalmente acontecer. E ele serviu principalmente para consolidar o que é a banda hoje, né? Essa formação que a gente tem hoje, com essas 4 pessoas, as nossas músicas, as composições, né? E sobre a questão também de poder ser referência para outras bandas, isso aí é uma coisa que é muito interessante, sim, porque hoje em dia a gente é amigo de muita banda que em algum momento já falou que gostava muito da gente, que era fã e tal, mas que a gente vai tocando pelo Brasil, conhecendo as pessoas, ficando amigo das pessoas, né? Um exemplo disso é a Chococorn, que é uma banda que lá no comecinho ali, eles eram super nossos fãzinhos, assim, fofos. E aí, hoje em dia, a gente é super amigo deles. São gaúchos também? São de São Paulo, são de Santa Bárbara do Oeste. Como é que é o nome? Chumbocorn? Chococorn and the Sugarcanes, esse é o nome da banda. Muito bom. Falando em nomes, por favor, nos expliquem como é que surgiu o nome Bela e o Olmo da Bruxa. Cara, surgiu porque a gente tinha que ter um nome grande e cheio de coisa. É isso, entendeu? Significados? Então, na verdade, assim, esse nome ele não tem nenhum significado super profundo, assim, pra banda, nem nada. É meio que só palavras uma atrás da outra, assim, sinceramente. Mas a gente roubou esse nome de uma história lá, de uma pichação que existia. Desculpa, Júlia, pode repetir que eu não entendi? A gente pegou a inspiração de uma pichação que existe no Reino Unido. Existe outra banda lá que é o Wichelm, é basicamente a mesma coisa. Isso. A gente fez uma tradução livre dessa pichação e daí ficou esse nome. E, bom, como eu disse, assim, a história não importa muito, o que aconteceu lá não importa nem um pouco, eu nem sei direito, sinceramente, a esse ponto. Mas a gente, acho que, assim, era 2016, a gente queria um nome, assim, um nome de banda grande, sabe? Tipo assim... Eu via muito Panic! At the Disco. Na época que dava pra ouvir Panic! At the Disco. Então, foi isso, assim, acho que dá pra falar desse nome é que a gente queria um nome grande com várias palavras. E a gente tem. É verdade. No início dá um certo impacto, assim, o nome que parece, enfim, difícil. Um nome que lembra uma história, né? Parece
um título de uma história, né? Como Bruxa, talvez uma história infanto-juvenil, mas enfim. Mas depois a gente acaba assimilando a sonoridade e fica engraçado também. Eu esqueci de responder na tua pergunta anterior sobre afinidades com a Buenos Vampiros. Afinal, somos bruxas e eles são vampiros, né? Então, é tudo no mesmo campo semântico aí, fantástico. É verdade. Olha, se atraíram, bruxas e vampiros. Exatamente. Na verdade, é uma bruxa, né? O Olmo da Bruxa. É uma bruxa. Uma bruxa e os vários vampiros. Muito bom, muito bom. Gente, e quais são as expectativas em relação à recepção do público argentino? Eu sei que a gente já, de alguma forma, falou isso, mas especialmente com as questões culturais, mesmo as diferenças culturais. E as linguísticas a gente já falou, né? Que vocês já comentaram que realmente tem dificuldade com o espanhol, mas qual é a expectativa de vocês com o público argentino, uruguaio, né? Eu não sei se com o público uruguaio vocês têm um público argentino, vocês já estão, acho que com as bandas argentinas estão sabendo um pouco mais, né? E o público uruguaio também, o que vocês esperam? Eu acho que o uruguaio é um povo mais contemplativo que o argentino, um pouco mais calmo, talvez. Mas, sinceramente, eu não sei. Eu acho que eles vão querer escutar. Assim, eu sinto que é um público muito qualificado, sabe? Os uruguaios? E argentinos também. Uhum. Isso é uma coisa que a gente sente. Qualificado talvez não tenha sido uma palavra boa, porque tem um julgamento de valor nela. Mas, assim, a gente toca em vários lugares. Tem lugares que a gente sente que a galera tá nos escutando, entendeu? Tá presente, tá no ambiente, tá querendo estar ali. E lugares que isso acontece mais, lugares que isso acontece menos. E eu acho que lá vai acontecer bastante, assim. Até por a gente ser uma banda que tá vindo do Brasil, muito provavelmente eles não nos conhecem. A gente sabe que tem alguns ouvintes na Argentina, mas e no Uruguai também, mas são poucas pessoas. Então, talvez essa atitude, né, de sair do Brasil e ir para esses países já queira dizer alguma coisa e a galera vai ficar, assim, com a antena mais sensível, né? Tipo, o que essa galera do Brasil aí tá vindo fazer aqui e vamos ver o que vai acontecer, né? Mas não tem muito como saber, não. Acho que é só a gente... vivendo e vendo. Muito bom. O público de Pelotas, como é que é? É mais caloroso? É mais contemplativo? Maravilhoso. Bem caloroso. Que legal. Que bom. Muito bem. A convivência na estrada também, né, costuma impactar aí o processo criativo. Já surgiram ideias aí de composições dentro da expectativa da turnê e enfim, vocês já falaram que em termos que não acabam influenciando de alguma forma, né? Mas nem tanto, mas não muito. Mas o que vocês pensam aí sobre esse momento de convivência, de imersão total aí com a banda? É produtivo, é muito produtivo? É muito produtivo, muito. É que, assim, cara, né, acho que ninguém começa e fica escrevendo música no meio da estrada, até porque tem pra escrever música, né? Tem que ir no banheiro, comer, dirigir, tocar e aí toca direto, né? Mas é esse tipo de momento junto, assim, que... fortalece. Fortalece, mantém uma energia mesmo de estamos juntos, somos uma banda, vamos vencer, né? E voltar pra casa com essa expectativa e com essa vontade, com essa fome, assim, que nem o Lipe falou, de tu ir em outros lugares, sempre dá vontade de fazer música, sabe? Então, tu tem que só guardar esse sentimento, voltar pra casa, né? Desfazer a mala, botar sopa pra lavar e fazer um monte de música. Eu acho que sempre esses momentos de alta intensidade, né? Que nem fazer vários shows, vários dias para várias pessoas, momentos de muita alegria, muito cansaço, mas enfim, sentimentos intensos, né? Esses momentos servem exatamente para manter essa chama acesa, né? Porque se a gente fica muito tempo em casa, também muito tempo parado, assim, a coisa pode se... Hoje em dia não mais, porque daí todo mundo vai passar fome, né? Mas assim, para ficar bom, a gente tem que ficar sempre nessa batida de se ver, de estar num contexto de banda, seja gravando ou seja tocando ao vivo,
pra manter essa energia lá em cima, manter essa coisa lá em cima, assim, né? Até porque a música que a gente faz, o tipo de show que a gente faz, exige esse tipo de energia, né? Uma coisa bem pra cima, bem enérgica, assim mesmo, né? Então, enfim, é ótimo pra isso a turnê. Acho que é isso, ninguém escreve música no meio da turnê, mas também talvez se a gente não viver essas coisas, a gente não vai escrever mais música sobre nada, sabe? Então, enfim, acho que é mais ou menos por aí. Vocês, os 4, se dedicam somente a esta banda ou vocês têm trabalhos paralelos? Vocês, como é que vocês trabalham? Vocês se encontram todo dia para ensaiar? Como é que é a rotina de vocês? Nossa, imagina se a gente se encontrasse todo dia para ensaiar. Ué, vai dar briga? Como é que funciona? Já é meio chato, todo dia. É um emprego normal mesmo. Não, a gente se vê, é que assim, hoje em dia, não, acho que todo mundo faz coisas, né? O Lipe e a Júlia, inclusive, têm trabalhos CLTs que não tem absolutamente nada a ver com música. E tipo assim, e daí, mas todo mundo faz coisas, né, fora a Bela e a Onda Bruxa. Vai ser muito legal o dia que não for isso, mas não é ainda. Acho que todo mundo, eu e o Rick, trabalhamos mais com produção de outras bandas, coisas assim, que envolvem música também, mas que não tem nada a ver necessariamente com a Bela. E a gente se encontra, assim, hoje em dia, nós 3 moramos em Porto Alegre, né? Eu, a Júlia e o Lipo, e o Rick tá morando no Rio de Janeiro. Olha. E, enfim, isso traz benefícios de locomoção e de estadia, traz malefícios às vezes da gente não se encontrar tanto também, mas é isso, né? A gente acaba geralmente se encontrando pré-turnê, algumas semanas ou uma semana antes que o Rick vem pra cá, porque geralmente as coisas começam aqui, né? Tem período de ensaio mais intenso, bater essa setlist, bater as ideias da turnê, coisas que precisa fazer. E fora isso, fora esses momentos presenciais, assim, a gente acaba fazendo exatamente isso aqui, né? Fazendo uma chamada direto, assim, pra combinar coisas. Tem muita coisa que tem que fazer, né? Pra além de tocar, de falar sobre merchandising, falar sobre o que a gente vai fazer depois de amanhã, qual música que a gente vai lançar, qual música que a gente vai fazer, quando que a gente tem que lançar não sei o quê, quando que o site vai ficar, enfim, 1 milhão de coisas. E a gente faz mais ou menos dessa forma, assim, né? Vai batendo uma coisinha com uma coisinha, cada um ficando responsável por uma parte do processo dessa grande empresa multinacional, né? Agora que é a Bela e a Onda Bruxa. É verdade. Vai crescendo, né? Muito bem. Muito bom, gente. Muito obrigada. Bela e o Olmo da Bruxa estará em Pelotas neste domingo. Quero que vocês façam convite aí pro pessoal para estar presente, para prestigiar esse show. A primeira parte da turnê, a estreia da turnê no Brasil, que já, na verdade a turnê vai começar no dia 23, né? E queria que vocês fizessem esse convite aí pra galera de Pelotas, para curtir vocês lá no Galpão. Pessoas, venham todos no nosso show, pelo amor de Deus, Pelotas. Aí não tem da banda Brasil que vai até Pelotas tocar, entendeu? Que eu sei, eu observo as coisas. Então, prestigie, né? Quem dá valor pra vocês, quem dá carinho pra vocês, quem vai lá tomar uma cervejinha com vocês, fazer um show de bom. A gente vai trazer uma banda da Argentina, que não é todo mundo que vai fazer isso também pra vocês. Então, verdade. Se vocês só nos conhecem ou só conhecem a Buenos Vampiros ou não conhecem nenhuma das 2 bandas, vá do mesmo jeito. Vai ser muito divertido, muitos jovens, muita energia, muita curtição, muitas risadas. E, por favor, colhem. E, assim, acho que até o site é o Bloom, né, dos ingressos, mas se tu quiser conferir todas as artes da turnê, por onde a gente vai estar passando, os videozinhos engraçados que eu vou postar do Lipo, nos siga no Instagram, né, por favor, Bela e Olmo no Instagram, que lá tem o link na nossa bio para todos os shows, qualquer uma das datas, se tu estiver ouvindo agora, mas estiver em outra cidade, ou vai estar em outra cidade na época dos shows, tu pode acompanhar lá, tem um cartaz bem lindo com uma arte maravilhosa, com todas as datas, todos os lugares, todos os ingressos, e é isso, né? Cola com a gente, vamos se divertir. A técnica, dia 26, domingo, no Galpão Salutec, provavelmente de noite.
Sotolep. Satolep. Nossa, A Júlia falou de uma forma mais difícil. Mas é a partir das 18, né? A casa abre às 18. A casa abre às 18, o show começa um pouquinho depois, mas é isso aí. Domingo a gente não vai fazer tão tarde, né? No final é domingo. Saudade. Outro dia. Desculpa, Pedro, repete, por favor. Não, sempre bom deixar claro que é mais cedo para as pessoas poderem ir na faculdade no outro dia, né? Isso mesmo. Muito bom, gente. Muito obrigada. Cultura em Cena agradece a presença de vocês, disponibilidade de vir gravar, porque a gente, enfim, gravou esse momento aqui, esse bate-papo com eles na quarta-feira anterior. O Cultura em Cena vai se despedindo aqui pela Rádio Pelotense 99.5 FM e vai, aqui no finalzinho, a gente vai tocar mais uma composição da Bela e o Homo da Bruxa, para o pessoal já fazer um esquenta e já ir conhecendo, entrando nas redes sociais de vocês e já conhecendo um pouco mais sobre a banda. Obrigada, gente. Uma ótima turnê. Até Pelotas de novo. Bora, né? Obrigado, nos vemos em Pelotas. Tchau, obrigado. Tchau.